Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com Hudson Mendonça, na nossa pauta, o programa do MIT de aceleração regional no Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já. Bom gosto, qualidade e sabor especial você encontra aqui na Fast Pizza. As maiores variedades de massas e recheios para você se deliciar. Peça já a sua. Fast Pizza tem cheiro de pizza no ar. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com o Hudson Mendonça, Hudson que é líder do programa do MIT RIP, no Brasil, um programa de aceleração regional de empreendedorismo e coordenador e pesquisador do laboratório Labirintos na COP UFRJ. Hudson, obrigado pela sua presença no programa A Ciência em Movimento e vamos falar aí sobre esse grande programa que o Rio de Janeiro se candidatou e hoje é um programa de 2 anos do MIT que faz um programa de aceleração regional de empreendedorismo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tem uma vocação muito grande aí na área de energia e petróleo. Seja bem-vindo ao programa. E começando a primeira pergunta, o que é o MIT? Só para a gente entender para o nosso público aí, qual a importância do MIT no mundo na área de tecnologia. Obrigado, Márcio. Obrigado, telespectadores. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. O MIT, né, ele é um pouco menos conhecido do que Harvard, né? Eles ficam mais ou menos algumas quadras de distância, lá em Cambridge, do outro lado de Boston, mas ele é uma das principais universidades, né, e centros de pesquisa na área de engenharia do mundo. Tem um número, acho que simboliza muito o que é o MIT. Um estudo recente, de 2018, eles fizeram a mensuração do impacto das empresas filhas do MIT, das empresas que nasceram através de pesquisa, desenvolvimentos, né, tecnologias geradas pelo MIT. Foram 30 mil empresas que têm um faturamento conjunto de 1,9 trilhões de dólares. Para ter uma dimensão do que é esse valor, isso é maior do que o PIB do Brasil hoje, né, com dólar esse valor. Então, isso é maior do que o PIB do Brasil. Seria a oitava maior economia do mundo, as empresas que nasceram desse centro. Então, ele é o berço da engenharia, das tecnologias, diversas tecnologias. Ele é menos conhecido do que as universidades lá do Vale do Silício, porque a gente não vive o dia a dia, né? É uma coisa que a gente chama de B2B. São negócios feitos para outros negócios, não para o consumidor final, como é o Facebook, o Google, né, que são super famosos, que nós usamos. Então, isso né, lá o MIT, esse centro de excelência, né, da engenharia dos Estados Unidos e do mundo, é um dos, sem dúvida, do top, e tem, né, uma série de programas, iniciativas, construções, e uma delas é essa questão do MIT RIP. Então, eles são muito focados em pesquisa do que chama de hard techs, né, que são tecnologias que não são digitais, né, são biotecnologia, novos materiais, né, e energia, que é um pouco do foco do nosso programa aqui no Rio de Janeiro. Hudson, a gente falou do MIT, vamos falar então um pouco sobre a COP e o Labirintos, né? O que é a COP e o que é o Labirintos? Não, perfeito. A COP, né, é uma proxy, né, uma mini, né, seria uma proxy, uma mini MIT, né? Tem até uns números comparativos e mostra assim, que realmente
A gente tem um caminho muito longo a percorrer, mas o Labirintos é o Laboratório de Inovação Tecnológica, organizações da COP. A COP é um programa, né, é a instituição que congrega toda a pós-graduação em engenharia da UFRJ. Ela tem um modelo um pouco diferente, né, porque ela é só pós-graduação, então tem os programas de mestrado, doutorado, são 13 programas ao todo, né, engenharia naval, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, são várias engenharias, né, ligadas à UFRJ. Né. O Labirintos está vinculado ao programa de engenharia de produção, né, que é o PEP, é o Programa de Engenharia de Produção, e também faz uma série de iniciativas dessa. E assim como o MIT, né, eu acho que é legal fazer essa comparação do programa, né, que a gente está trazendo com o papel do Labirintos e do Programa de Engenharia de Produção, ele tem um papel de gestão diante das partes mais tech, né? Então você tem lá o departamento, né, de engenharia química do MIT, também da COP, né, as engenharias, e tem na engenharia de produção o papel que o Labirintos faz, e lá esse programa é coordenado pela Sloan, né, que é a faculdade, né, o centro de negócios do MIT, que a nossa ideia é fazer com que todo esse conhecimento, essa geração de conhecimento, tecnologia, que é gerado nesse centro, se transforme em negócios e gere emprego, renda e qualificação para as pessoas. Isso, o MIT RIP é vinculado a essa estrutura lá, fazendo essa comparação, né, MIT e COP, eu acho que é interessante ver exatamente esse papel, né, que o MIT tem dentro da escola de negócios, de transformar ciência em negócios, né, tecnologia em negócios. O Hudson, o que é o RIP Programa do MIT? Eu vi que eles estão na 8ª rodada, se não me engano, né, já estão rodando esse programa no mundo todo. A cada ano eles selecionam aproximadamente 8 cidades no mundo para desenvolver regionalmente o empreendedorismo com a vocação local. Como é que o Rio de Janeiro se tornou parte desse programa? Explica como é que foi esse processo aí de aproximação, de instalação do programa no Rio de Janeiro. Não, perfeito. Tem a história, né? A história se divide em duas partes, né? A institucional e a pessoal. Eu no início, né, em 2019, eu passei um semestre no MIT, como uma parte integrante do meu doutorado, e tive a oportunidade de conhecer lá, Boston, né, e adjacências. Tem uma comunidade de brasileiros muito forte, né, e através de alguns contatos a gente chegou a conversa com o diretor desse programa. Né, eu tive conhecimento da existência desse programa, já tinha me avisado, realmente é um programa muito famoso, como você falou, Márcio. Ele é um programa que já teve 8 edições em 51 regiões do mundo, em todos os continentes. Né? Aqui já teve no Chile, né? Nunca tinha vindo para o Brasil, é a primeira vez que ele está vindo para o Brasil, é inédito. A gente conseguiu trazer no Rio de Janeiro, então a gente teve esse contato. E eu, além dos meus chapéus que você colocou, né, eu também fui diretor da AB Startups, né, na área de Cleantech, né, eu também atuo no governo, né, como fui superintendente e subsecretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, atuei na FINEP. Então, como o programa ele pressupõe isso, né, uma articulação entre 5 pontas, né, que é o que a gente chama de tríplice hélice, né, academia, governo e grandes empresas, eles adicionam startups e investidores. E eu tinha passagens, né, por esse tipo de coisa, fizeram essa conexão com o pessoal, a gente conversou lá com eles e surgiu a ideia. E aí a gente vai para a parte institucional. Né, depois que eu voltei dessa minha temporada lá, a gente fez uma série de reuniões com várias instituições, várias empresas, né? E todo mundo ficou bastante entusiasmado. A receptividade foi muito grande de vamos trazer isso aqui para o Brasil de forma inédita. O Rio de Janeiro tem potencial. Essa questão do polo de energia e sustentabilidade tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista das vocações quanto do ponto de vista econômico, né? Um setor muito relevante aqui do Estado. Não só no petróleo e gás, né, que é meio óbvio, né, mas também na parte elétrica. A gente tem várias das grandes empresas da parte elétrica, como Furnas, que é a nossa parceira lá, né, Eletrobras, Neoenergia, ENG, uma série de instituições, né, de empresas e outras instituições, né, também aqui. Então, com esse apoio, a gente montou, né, um grupo inicial, e aí acho que é importante dizer, esse grupo é um grupo inicial que é formado por Petrobras, Furnas, o COP, né, Labirintos da COP, e nas pontas principais, né, o GANIME, que foi uma emenda parlamentar também para o FRJ para ajudar a trazer o programa,
também, e como investidor, a MSW Capital, montamos esse grupo inicial que a gente fez um application, né? E aí o processo ele entra dessa natureza. A gente faz um application para lá, mostrando, né, quem são as pessoas, quem são as instituições por trás, qual é a nossa tese. A gente tem que, na hora de colocar o projeto, a gente tem que dizer quais são nossas 3 principais vantagens para ser um polo de desenvolvimento. Eu acho que vale a pena, ao decorrer dessa conversa, explicar o que é o sistema de AI Ecosystem, que o MIT vê, mas quais são as nossas principais vantagens para ser um AI Ecosystem e quais são os nossos principais desafios a serem superados em que a gente vai conseguir avançar a partir da metodologia do MIT de construção desses polos, né? Eu acho que esse foi o processo de como a gente conseguiu chegar lá. E aí, obviamente, as pessoas que fizeram parte do application, né, as instituições são muito relevantes, né? Assim, quando a gente fala de fundos, é o próprio presidente que faz parte do conselho. Quando a gente fala da Petrobras, é o head de ecossistema da Petrobras, que é uma posição que foi criada exatamente para isso, né? E a Petrobras tem, né, acho que todo mundo sabe, ela lidera o Sempre, que é o maior investidor em P&D privado do país, assim, de longe, quase 2 bilhões de investimento por ano. Então, assim, isso deu muito peso, né, essa vocação por Rio de Energia, que não são só essas instituições, tem outras empresas de energia, outras empresas de óleo e gás, outras instituições governamentais, como a ANP, né, faz parte aqui, INPI, BNDES, a própria FINEP. Você tem uma série de vantagens, né, que o Rio de Janeiro tem para fazer um AI Ecosystem, mas ainda não conseguiu realizar esse potencial todo. Então, é um ambiente que o MIT procura para ajudar, e a gente foi um dos selecionados, das 8 regiões selecionadas para esse ciclo. Hudson, eu queria te perguntar, a gente vai fazer um breve intervalo, mas após o intervalo eu queria saber quais são as etapas desse programa, que serão cumpridos aqui no Rio de Janeiro, quais são os resultados obtidos nos outros países, o que se espera se obter aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Bom gosto, qualidade e sabor especial você encontra aqui na Fast Pizza. As maiores variedades de massas e recheios para você se deliciar. Peça já a sua. Fast Pizza tem cheiro de pizza no ar. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Seja bem-vindo à TV Petrópolis, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Estamos entrevistando o Hudson Mendonça, falando sobre o programa MIT RIP, o programa de aceleração regional de empreendedorismo. E agora, no Rio de Janeiro. Hudson, ficamos aí de responder 2 perguntas. A primeira, quais são as etapas do programa no Rio de Janeiro? A segunda é a questão de quais são os resultados que já foram obtidos nas cidades onde esse programa já passou. Você foram mais de 50 cidades no mundo todo. E o que a gente pode se apropriar dessa experiência já de quase 8 anos aí de programa no mundo todo? Perfeito, Márcio. Assim, o programa, né, o MIT RIP, como diz o nome, é um programa de aceleração de regiões. E quando a gente vive com esse mundo de startups, tem uma separação em aceleradora, incubadora, às vezes as pessoas confundem, né? Incubadora, né, como diz o nome, ela pega alguma coisa que não está pronta, um bebê e tal. Uma aceleradora, ela pega uma coisa que
que já está andando, já funciona, mas não funciona tão bem quanto poderia. Então ela vai e acelera aquele processo que já seria de crescimento natural. O MIT RIP é um programa de aceleração de regiões. Então ele pega regiões, né, que já tem um potencial, né, não é uma região para começar do zero, não, é uma região que já tem um potencial, mas ainda não realizou todo o potencial por um ou outros fatores. Então o programa ele tem 4 etapas, é um programa de 2 anos. A primeira etapa, que é o primeiro semestre, é uma etapa de diagnóstico, que é fundamental, usando a metodologia do MIT, de você tentar entender quais são suas vantagens e suas desvantagens conforme a metodologia do MIT, que tem suas peculiaridades. A segunda parte, o segundo, que é mais ou menos o segundo semestre, é o que chama de frameworks, ou delimitação estratégica. Então, com base naquele diagnóstico, a gente vai pensar em quais ações esse grupo, e esse grupo expandido, né, que a ideia é envolver outros atores do ecossistema, podem fazer para melhorar. Então, por exemplo, se o problema é uma deficiência de capital humano em determinada área, não adianta você trazer um fundo de investimento, você tem que fazer um programa de formação. Se você tem um problema de falta de investimento em ciência, não adianta você colocar fundo de venture capital. Agora, se você tem um problema você não tem problema de fundo em ciência, mas tem um problema de fundo de transformar esse negócio, talvez um fundo de venture capital faça sentido. Então, você tem um conjunto de ferramentas que o MIT tem para determinados tipos de problemas que cada região tem. Então, a gente faz esse diagnóstico, monta esse framework estratégico e fala, essa região precisa desses remédios. E aí a gente vai para a terceira etapa do programa, então é o terceiro semestre do programa, que é a montagem das intervenções estratégicas, que podem ser um programa de formação, pode ser um centro de P&D, pode ser um fundo de investimento, pode ser alguma coisa que ajude a suprir a deficiência ou alavancar as vantagens daquela região. E depois o quarto semestre, a última etapa do programa, é o que chama de sustentação, que é quando você monta, né, as ferramentas e as estruturas necessárias para que aquilo continue crescendo e pujante depois da saída, do término do programa. Né? Então, as métricas, os resultados, as avaliações, etc. E tal. E a partir desse segundo ano, a região entra formalmente para o Global Innovation Network do MIT, que é formado por essas outras 52 regiões do mundo, sempre num nível bastante alto, né, de tomador de decisão em todas as regiões. Então, a gente fica conectado com o resto do mundo. E o que é interessante no programa é que é o conceito de região, né? Você vê com o R lá, né, eles colocam como região, e essa região pode ser várias coisas. Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um conjunto de cidades, pode ser um conjunto de cidades, pode ser um país inteiro, dependendo do tamanho do país. Então, essa questão, né, acho que eu que estou dando retorno? Então, eu acho que é importante, né, dizer que, por exemplo, o próprio Vale do Silício, que é uma referência como a ecossistema, né, como ecossistema de inovação, eu acho que é importante agora explicar o conceito. O ecossistema de inovação é uma região que cresce diferente do arranjo produtivo local, baseado em inovação. Então, o exemplo mais famoso é o Vale do Silício, onde tem São Francisco. Ele, por exemplo, não é uma cidade, não é a cidade de São Francisco, e não é o estado da Califórnia inteiro. Ele é um conjunto de regiões, de cidades no entorno da cidade de São Francisco, que gera muita tecnologia, muita inovação, e os impactos disso são, como a gente disse lá, né, a região lá, que é a Kendall Square, na década de 70, onde fica o MIT, era uma região portuária deserta. Falo até brincando que lembra muito o Porto do Rio, né, onde está a revitalização. E depois, 30, 40 anos depois, é uma das regiões mais desenvolvidas e mais caras, que mais remunera, pessoas muito bem empregadas, geradores de tecnologia para o mundo inteiro. Lá. Então, esse é o efeito transformador que a gente espera ter no Vale do Silício. Quanto aos resultados de outras regiões, acho que vários, por exemplo, acho que são bastante importantes. Né? O exemplo da China, né? A cidade de Hangzhou passou no primeiro ciclo desse programa, e hoje é o maior polo de e-commerce do mundo, né? Onde é a sede do Alibaba, mas não é só a sede do Alibaba, tem mais de 30 mil startups da área de e-commerce, tem uma série de outras coisas, mas ali eles tinham um problema que não era como o nosso, setorial. O problema deles é que eles eram uma cidade muito industrial e muito desconectados das cadeias globais de distribuição. Então, eles eram muito dependentes de grandes varejos e contratos específicos. E eles falam, como é que a gente gera
né, já que a cadeia industrial na China tem uma margem muito pequena. Então, eles concluíram no programa essa vocação de montar um polo de e-commerce e vender para o mundo inteiro de forma direta, como o Alibaba faz, né? Então, esse foi o que eles montaram os instrumentos, aceleradoras, um monte de instrumentos lá que vale a pena disso. Um outro caso também super interessante, lembra um pouco de você, nosso vizinho aqui, é o caso de Santiago, no Chile. Ele foi uma das regiões também contempladas, se não me engano, a segunda região, e eles tinham um problema que a economia deles era muito dependente de mineração, né? E ao contrário do Brasil, eles não têm um mercado interno muito grande, né? A gente tem 210 milhões de pessoas, né, com potenciais consumidores aqui. Santiago não tinha esse potencial. Então, eles fizeram uma série de ações. As ações principais dele foi um programa de Open Innovation para o setor de mineração, né, que eles começam a conectar grandes empresas com startups da área para alavancar essa potencialidade que eles já têm, mas também começaram um processo de internacionalização do Startup Chile, que é o programa de aceleração dele. Com qual viés? Eles começaram a se posicionar, fizeram um acordo de cooperação com o MIT para ser o polo onde empresas globais que querem entrar na América Latina se instalam. Hoje, a Startup Chile é uma das 10 maiores aceleradoras do mundo, né, e um dos destinos preferenciais de startups de outros países que querem vir. As 40%, se eu não me engano, das startups dos programas Startup Chile não são do Chile. São empresas internacionais, startups internacionais que vieram para poder fazer. Então, esses são dois exemplos, acho que são bem emblemáticos, né, com problemas diferentes, desafios diferentes e questões diferentes, que é o que a gente quer fazer aqui, né? E eu acho que a gente falou, né? Às vezes, quando a gente está muito envolvido, a gente esquece. Nosso objetivo é transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da energia e sustentabilidade. A gente tem o Vale do Silício da segurança pública, né, de segurança, como é em Israel. Você tem, né, o conceito de grande polo de inovação de e-commerce, como Hangzhou, na China, que a gente mencionou. Lá onde é o MIT, na área de biotecnologia, eles são muito fortes nessa área de biotecnologia. O próprio Vale do Silício de TI. E hoje você não tem um grande líder consolidado, uma região no mundo, que seja a grande liderança, que será a grande liderança no processo de transformação energética, que é o que a gente está vendo aí acontecendo com o setor de energia, né, indo de óleo e gás para setores mais renováveis. Então, a nossa ideia é que o Rio de Janeiro seja um dos 5 maiores polos do mundo dessa área. Eu tive até vendo que até pela via startup, né, a lista de startups no Brasil era na faixa de uns 13 mil startups, só 150, 160 dessas, 12, 13 mil, são na área de energia, ou seja, existe um campo muito grande aí a ser desenvolvido. Mas estamos chegando no final do programa, Ruth, eu queria só fazer uma pergunta final: como é que o interior pode participar disso? Como é que temos cidades aí como Maricá, Nova Friburgo acabou de aprovar um código de inovação, como é que essas cidades podem se engajar aí no programa, rapidamente, para a gente concluir o programa? Legal. Isso, sem dúvida, vai fazer parte da primeira fase, né, do programa, a fase diagnóstica. A gente vai fazer um levantamento mais amplo, né, obviamente, do Estado inteiro, a potencialidade, a capacidade de contribuir e de se desenvolver com essa tese, né? Eu acho que é importante dizer, não é para todo mundo e não tem errado, né? Ou seja, médico é importante, engenheiro é importante, mas uma coisa não exclui a outra, a gente precisa de tudo. Então, para as cidades do interior, nesse diagnóstico, a gente vai ver, obviamente, cidades que tenham vocação, disposição e interesse em colaborar, em participar, e, obviamente, a gente vai agregar, né? O exemplo mais claro disso é o maior polo de inovação do mundo, que a gente fala é o Vale do Silício, que é um conjunto de cidades no entorno daquela cidade principal, que é São Francisco. Então, eu acredito muito, dada a distribuição da indústria de energia, né, as vocações de sustentabilidade, né, e de empreendedorismo também, que a tendência é que a gente caminhe por uma etapa dessa, né? O programa já era para ter começado, né, não começou por causa da pandemia, porque tem um momento presencial que a gente o grupo inteiro vai para o MIT, faz um workshop lá para começar. Então, como tem essas questões da pandemia, o programa está on hold, esperando, né, chama a definição aí, macro, para entrar em campo. Mas o grupo em si já se reúne todo mês, o conselho, eles têm reuniões de trabalho para tentar avançar enquanto o programa ainda formalmente não começou por causa da questão da pandemia, né? É uma coisa geral do MIT, né, do programa geral. Mas vão ser muito obrigado, a gente já está de porta aberta. Putz, obrigado pela sua entrevista aí, parabéns pelo programa, parabéns pelos projetos envolvidos pelo Labirintos.
depois a gente quer fazer uma pauta só com labirintos. Obrigado, Hudson. Perfeito. Né? Obrigado. Agradeço muito. Obrigado pelo convite, Márcio. Estamos à disposição. Valeu, obrigado a todos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.